Olá, galerinha. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, 18, né, de agosto. Na aula de português de hoje, nós vamos dar continuidade a fazer uma releitura do texto, né, a nossa crônica na escola, que está lá na página 84 e 86, e na sequência trabalhar algumas questãozinhas ainda de compreensão, certo? Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre argumento e argumentação, que daqui a pouco eu mostro para vocês, certo? Mas, além disso, é necessário a gente fazer a correção das questões propostas na aula passada, certo? Então, deixa eu pegar aqui para a gente fazer uma correção. Pronto, essa aqui foi a aula passada, né? Foram trabalhadas as questões 1, 2, 3, 5 e 6, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma releitura do texto, já que nós estamos aí com 8 dias, né? Então, faça uma releitura antes para que possa iniciar também nas questões que eu propus na aula seguinte, ok? Na escola. Demócrita é Dona Amarilis, professora na escola pública de uma rua que não vou contar. É o mesmo nome de Dona Amarilis, é inventado. Mas o caso aconteceu. Ela se virou para os alunos no começo da aula e falou assim: hoje eu preciso que vocês resolvam uma coisa muito importante, pode ser? Pode, a garotada respondeu em coro. Muito bem, será uma espécie de plebiscito. A palavra é complicada, mas a coisa é bem simples. Cada um dá a sua opinião, a gente soma as opiniões e a maioria é que decide. Na hora de dar a opinião, não falem todos de uma só vez, porque senão vai ser muito difícil saber o que é que cada um pensa. Está bem? Está, respondeu o coro interessadíssimo. Ótimo. Então, vamos ao assunto. Surgiu um movimento para as professoras poderem usar calça comprida nas escolas. O governo disse que deixa, a diretora também. Mas no meu caso, eu não quero decidir por mim. O que se faz na sala de aula deve ser de acordo com os alunos, para todos ficarem satisfeitos e não dizer que não gostou. Assim não tem problema. Bem, para começar, vamos começar pelo Ricardo. Renato Carlos. Renato Carlos, você acha que a sua professora deve ou não deve usar calças compridas na escola? Eu acho que não deve, respondeu, baixando os olhos. Por quê? Porque é melhor não usar. E por que é melhor não usar? Porque mini saia é muito mais bacana. Perfeito, um voto contra. Marilena, me faz um favor, anota aí no seu caderno os votos contra. E você, Leonardo, por obséquio, anote os votos a favor. Se houver, quem vai responder é a Nesita. Claro que deve, professora. Lá fora, a senhora usa porque vai deixar de usar aqui dentro. Mas aqui dentro é outro lugar. É a mesma coisa. A senhora tem um roxo cardeal que eu vi outro dia na rua. Aquela é Bárbara. Um a favor. E você, Aparecida? Posso ser sincera, professora? Pode não. Deve. Eu, se fosse a senhora, não usava. Por quê? O quadril, sabe? Fica meio saliente. Obrigada, Aparecida. Você anotou, Marilena. Agora você, Edmundo. Eu acho que a Aparecida não tem razão, professora. A senhora deve ficar muito bacana de calça comprida. O quadril é certinho. Meu quadril não está em votação, Edmundo. A calça, sim. Você é contra ou a favor da calça? A favor 100%. Você, Peter. Para mim, tanto faz. Não tem preferência. Sei lá, negócio de mulher, eu não me meto, professora. Uma abstenção. Mônica, você fica encarregado de tornar a nota dos votos iguais ao de Peter. Nem contra e nem a favor. Antes, pelo contrário. Assim iam todos votando como se escolhessem o presidente da República, tarefa que talvez, quem sabe, no futuro sejam chamados a desempenhar, com a maior circunspecção. A vez de Rinalda. Cada um na sua. Na sua como? Eu na minha, a senhora na sua, cada um na dele, entende? Explique melhor. O negócio é o seguinte, se a senhora quer vir de pantalona, venha. Eu quero vir de midi, de magic,
de short, venho. Uniforme é papo furado. Você foi além da pergunta, Rinalda. Então é a favor? Evidente, cada um curtindo à vontade. Legal, exclamou o Jorgito. O uniforme está superado, professora. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. Não pode, refutou o Gilberto. Vira bagunça. Lá em casa ninguém anda de pijama ou de camisa aberta na sala. A gente tem que respeitar o uniforme. Respeita, não respeita, a discussão esquentou. Dona Marilis perde a ordem. Ordem, assim não é possível, mas o grupo se haviam extremado. Falavam todos ao mesmo tempo, ninguém se fazia ouvir, pelo que 4 votos a favor da calça comprida, 2 contra e um tanto faz. E antes que fosse decretado a maioria absoluta a abolição do uniforme escolar, a professora achou prudente declarar encerrado o plebiscito e passou a lição de história. Essa é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Na aula passada eu falei em relação ao gênero crônica, né? É um gênero que traz fatos do cotidiano, né? Uma narrativa, no seu contexto geral, que traz aí um fato cotidiano, um fato que acontece no nosso dia a dia, que é fácil de acontecer, né? No caso, pessoal, as questões trabalhadas foram essas daqui, né? A questão 1, 2, 3, 5 e 6, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, o texto que você acabou de ler conta uma história. Letra A. Quem são essas personagens? Vamos colocar aqui como resposta, né? Letra A. Vamos lá. Respostas. Respostas. Vou aqui um vermelho para ficar mais... Beleza. Primeira questão. Letra A. Quem são os personagens, né? Então, os personagens são... Os personagens são a professora e os alunos. Pronto, beleza. Letra B. Na letra B, ele pede o seguinte, ó. Só voltar aqui, ó. O que eles estão fazendo? No caso aqui, pessoal, eles estão debatendo, né, um assunto, né, trazido pela professora. Muitos colocaram aí, eles estão fazendo uma votação, eles estão fazendo um plebiscito. Estão todas corretas, né? Então, vou colocar assim, eles estão debatendo um assunto proposto pela professora. Pronto. Proposto pela professora. Já na letra C, onde ocorrem os fatos, onde está acontecendo a história, né? Onde se passa o fato. Então, na escola, ou na sala de aula, né? Na sala de aula. Ok. Aí vai pausando o vídeo aí, qualquer coisa, e verificando as suas respostas, viu? Eu vou aqui para a segunda questão, número 2. A número 2 vai pedir o seguinte, ó. Que fato ocorrido no texto pode acontecer no dia a dia de uma sala de aula? Então, que fatos ocorridos no texto pode acontecer no dia a dia de uma sala de aula? São alguns fatos que é possível acontecer, né? Como, por exemplo, a discussão de um assunto, né? A discussão, eu posso colocar dentro desse contexto, né? Um debate, melhor assim, um debate, já que eu falei. Um debate sobre um assunto, sobre um determinado assunto. Outra coisa que pode ocorrer, né, que possa ser como resposta também, pessoal, até a questão de conversas, né, além do assunto tratado, tem várias ações
que podem ocorrer. Vocês percebem que no final do texto, a professora teve que mudar de estratégia porque o debate já tinha saído da esfera daquilo que ela imaginava, né? Então, nessa terceira, você entendeu a explicação de Dona Marília sobre plebiscito? Explique, então, o que se trata. Então, plebiscito, pessoal, na verdade, se a gente for pesquisar essa palavrinha, seria aí uma participação popular, né? Plebiscito. Então, eu vou colocar assim, para ficar de forma mais simples. Plebiscito, posso colocar assim para ficar mais... Plebiscito é o mesmo que votação, né? Vírgula, ou seja, escolha, certo? Dentro desse contexto aí. O que vocês colocaram tem a ver também. Recebi muitas questões dentro dessa temática, ok? Aí a quarta não faria, né? E aqui eu vou para a número 5. A número 5, releia a opinião de Anesita e responda as questões. Então, 5, letra A. A letra A ele diz assim, ó, ela foi a favor ou contra o uso da calça comprida pela professora? Ela foi a favor, né, pessoal? Então, a favor. A gente voltar ao texto, vocês vão perceber. Letra B. A letra B ela vai dizer o seguinte, que argumento, ou seja, qual foi a justificativa que ela usou para defender a opinião, né? A fala dela, pessoal, quando ela vai justificar justamente que a calça comprida, né, que ela usa fora da escola, que a professora usa fora da escola, e por que não usar na escola, né? Então, o argumento que ela diz que a professora usa calça fora da escola, né? Na rua, fora da escola, e deve também usar na escola. Beleza. Aí vocês vão pausando o vídeo e verificando as suas questões, certo? Vou aqui para a sexta questão. Número 6. A número 6 ele vai dizer o seguinte, ó. Renato Carlos e Aparecida votaram contra o uso da calça comprida. Que argumento cada um usou para justificar? Bom, Renato Carlos, aquele fala lá da questão da mini saia, né? Que é mais bacana, ele vai bem direto. E a Aparecida ela considera que a calça ela deixa os quadris mais salientes. São os dois votos contras, né? Então, vou colocar assim. Renato Carlos, foi o primeiro, né? Renato Carlos acha que a mini saia é mais... eu botei 2M. A mini saia é mais bacana. Essas são as palavras que ele até usa, né? E Aparecida considera que a calça deixa os quadris mais salientes. Tem até essa palavrinha saliente. E o significado dela, né? Pronto, então aqui foi a correção, pessoal. E vocês podem pausar o vídeo, certo? Tem questões que ficam bem parecidas, né? A resposta de vocês, então pode considerar, nós estamos tratando de compreensão de texto, certo? Aí vocês pausam o vídeo, analisam bem direitinho, e aí segue para a nossa aula de hoje, certo? Eu vou dar continuidade, explicando agora a atividade proposta para hoje, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, então seguindo aqui a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, dessa vez observando lá as questões 7 e 8, certo? Então, ó, procedimento aqui eu coloquei, realizar a leitura do texto, uma releitura,
e, na sequência, realizar as questões 7 e 8 da página 87, ok? Lá na página 87, eu coloquei aqui a atividade e vou explicar logo em seguida. Bom, então, assim, como vocês puderam observar, cada aluno, além dele votar contra ou a favor, a professora ia perguntando, né? Por quê? E aí eles iriam justificando, eles iriam usando alguns argumentos, né? Alguma justificativa para dizer por que aquele voto era contra ou por que aquele voto é a favor. Então, esse recurso utilizado nas falas dos alunos é chamado de argumento, certo? E aí tem uma barrinha azul no livro de vocês que eu ousei trazer por aqui também, olha só. Está lá na página 87, ó. Argumento é o recurso utilizado para justificar uma afirmação ou para convencer alguém de mudar de opinião ou de comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumentos. Então, por exemplo, quando o Roberto Carlos, né? O Renato Carlos, quando ele é contra o uso da calça, o argumento que ele utiliza é que a mini saia é mais bacana. Quando a Aparecida é contra, ela vai justificar, ou seja, ela vai usar o argumento que a calça ela ia deixar os quadris mais salientes da professora. Então, isso é argumento, né? Aí o segundo ponto aqui, pessoal, o que é argumentação, né? A argumentação é o ato, né? Assim a gente pode dizer. São aquelas propostas que nós encontramos dentro de alguns gêneros textuais. Que diz o seguinte, a argumentação ela pode aparecer em diferentes gêneros, orais ou escritos. Na mesma fala, né, no grupo de amigos, quando você vai defender uma ideia, você tem que ter conhecimento daquela ideia que você vai falar para poder você usar os seus argumentos, né? Então, quando você vai defender seu time de futebol, então você vai ter um argumento porque que o seu time vai vencer a partida e tal. Então, você acaba, de certa forma, usando argumentos. Aí ele segue aqui, ó. Por exemplo, as pessoas podem defender ideias em um debate, né, oral ou escrito, em um artigo de opinião, em um gênero textual, né, ou até mesmo em uma conversa espontânea, que é o caso que eu estou falando aqui, né? Por isso é importante saber que para argumentar é necessário conhecer bem o assunto sobre a qual se fala ou se escreve. E desse modo ficará mais fácil de organizar as ideias e elaborar um argumento adequado e eficiente, ok? Bom, as questões da atividade de hoje é essa aqui, ó, a questão 7 e a questão 8 da página 87. Então, vamos lá. Para realizar aqui a questão 7, pessoal, ele trouxe aqui um trecho, né, da fala de Rinalda, que foi a que foi nem contra nem a favor, ela colocou um assunto novo. Foi a partir dessa aluna, né, que gerou todo aquele desconforto lá em relação ao uniforme, né? Bom, isso aqui vocês não precisam copiar, ok? Vocês copiam só o enunciado aqui, ó, releia a opinião de Rinalda e depois as alternativas abaixo. Isso aqui vocês realizam só a leitura, ok? Então, o trechinho diz o seguinte, a vez de Rinaldo. Cada um na sua. Na sua como? Eu na minha, a senhora na sua, cada um na dele, entende? Explique melhor. Negócio é o seguinte, se a senhora quer vir de pantalona, venha. Eu quero vir de midi, de max, de short, venho. Uniforme é papo furado. Quando ela coloca aqui um assunto novo, né? Você foi além da pergunta, Rinaldo. Então, é a favor? Evidente. Cada um curtindo à vontade. Aí, na sequência aqui, pessoal, as alternativas A, né? B e C, sobre a sétima questão. Alternativa A, essa aqui vocês vão escolher uma opção, ok? Não precisam deixar a linha, vocês vão apenas marcar qual é a opção indicada. Olha só. Letra A. Indique a afirmativa correta sobre Rinaldo. Então, você vai encontrar qual dessas daqui está de acordo com Rinalda, né? Letra A. Ela desviou-se do assunto. Aliás, primeiro item. Ela desviou-se do assunto que estava em votação. Item 2. Ela foi sincera com a professora. Item 3. Ela não quis participar da votação. Apenas um item desse aqui é correto, certo, pessoal? Leiam com atenção. Lembrem que
A partir da fala de Rinalda, foi aonde surgiu, né, a questão do uniforme. Então, com isso, ajuda vocês a encontrar a resposta correta, beleza? Letra B. As falas de Rinalda dão a entender que ela é a favor ou contra o uso da calça comprida pelas professoras? Explique. Então, as falas de Rinalda, né, dão a entender que ela é a favor ou contra o uso da calça comprida pelas professoras. Aí você vai dizer se ela é a favor ou contra e dar uma pequena explicação, ok? Letra C. Qual foi o novo assunto colocado em discussão por Rinaldo? Ó, pessoal, essa letra C aqui, ela ajuda você a responder a letra A, né? E aqui ele já está afirmando qual foi o novo assunto colocado em discussão por Rinaldo, ok? E aí você vai ver qual foi o novo assunto que ela foi além da votação, né? Da relação se pode usar a calça ou não, né? Questão 8. Essa questão 8 aí, pessoal, também vocês não precisam deixar a linha, vocês vão escolher uma opção, ok? Dessa vez sobre o gênero, olha só. Questão 8. Até aqui, você já teve a oportunidade de ler textos bastante diferentes. Provavelmente percebeu que cada um deles abordou determinado conteúdo, organizou-se de modo próprio e apresentou diferentes intenções e linguagem específica. Indica a afirmativa que melhor revela a característica predominante da construção do texto na escola. Então, vocês vão escolher uma dessas opções que melhor indica a construção desse texto, ou seja, que é a característica do gênero crônica, né? Então, aqui no item 1, o texto teve como predominância a descrição de diferentes comportamentos em relação ao mesmo fato. Item 2, o texto teve como predominância a narração de fatos ocorridos em situação cotidiana. Lembra da característica da crônica, né? 3, o texto teve como predominância argumentos contrários ao uso do uniforme. Então, uma das opções aqui é a correta. Vocês vão marcá-la com um X, certo? Bom, então para hoje é isso, são duas questões, questão 7 e questão 8, lá na página 87, ok? Eu fico aguardando vocês, qualquer dúvida pode lançar lá no meu PV, ok? Um abraço, fiquem com Deus.